Meus irmãos, a paz do Senhor. Meus queridos, vamos à nossa leitura bíblica dessa segunda-feira. O texto sugerido para nós hoje encontra-se em Salmos 37, versículos 18 e 19, que nos dizem assim: O Senhor conhece os dias dos retos, e a sua herança permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos dias maus, e nos dias de fome se fartarão. O tema: Deus cuida dos seus filhos e não os deixa desamparados. Lembrando sempre que nós estamos estudando a lição de número 4, que traz por título Elias e os profetas de Azerá e Baal. E de fato isso, irmãos, esse cuidado do Senhor nos dá graça para cada dia mais nos alegrar em sua presença, cada dia mais louvar o seu nome, cada dia mais querer servi-lo, se dedicar a ele. Porque de fato ele tem cuidado de nós. De fato ele tem cuidado dos seus filhos, de fato ele tem cuidado do seu povo. Uma situação que estava acontecendo enquanto a vida de Elias estava sendo escrito, enquanto a casa de Acabe está sendo nos apresentada nas linhas dos textos dos primeiros reis, haviam milhares de pessoas que só podiam contar com o Senhor, que não tinham o apoio de ninguém, que não tinham o apoio do Estado, não tinham o apoio do rei, e que estavam sofrendo por causa da seca. No capítulo 18 de 1 Reis, os versículos 3 e 4, nos apresenta um moço chamado Obadias. E a palavra diz que temia ao Senhor, e temia muito ao Senhor. E enquanto Jezabel perseguia os profetas de Deus para matá-los, aqueles que eram chamados de filhos dos profetas, ou da escola dos profetas, que foi fundada por Samuel, esse moço tomou 100 desses homens e os escondeu numa caverna e os alimentou durante todo esse período, durante o período da seca e durante o período da perseguição. Os manteve ali com pão e água, mas os manteve são e salvo. E é dessa forma, irmãos, que o Senhor faz com o seu povo. Mesmo que a miséria, a perseguição, a fome alcance as vidas, o Senhor nos afirma que o justo pela sua fé viverá. E fé é a plena confiança no Deus ao qual servimos. Por isso se faz tão necessário conhecê-lo na prática. Por isso se faz necessária a comunhão plena com o Espírito Santo. Para saber que de fato nós podemos contar com Ele. Para saber que de fato, independente da situação, o Senhor sempre cuidará dos seus filhos. O Senhor sempre guardará os seus filhos. O Senhor sempre livrará os seus filhos de toda sorte de males. E no momento em que o profeta Elias estava em profunda depressão, estava entristecido, estava cansado por causa da batalha que ele havia travado, ele fala com o Senhor que ele havia se escondido, que ele havia fugido porque Jezabel o queria matar. E se ela o matasse, Deus ficaria sem profeta. E Deus revela para ele: você está enganado. Eu ainda tenho muitos outros. Eu ainda tenho muitos profetas escondidos. Homens que me temem, homens que estão prontos para fazer a minha obra. Ou seja, Elias nem fazia ideia de onde os seus irmãos estavam, de onde os filhos dos profetas estavam, em que situação eles estavam. E faz todo sentido, ele estava preocupado com a sua própria segurança, o Senhor estava cuidando dele, mas ao mesmo tempo o Senhor estava cuidando dessas outras pessoas, que o texto não nos apresenta, que o texto não nos informa sobre eles, mas o Senhor nos diz que havia uma boa porção de profetas à sua disposição.
prontos para fazer a sua obra. Ou seja, o Senhor estava cuidando de cada um deles, usando pessoas como esse Obadias, o homem que temia a Deus. E a forma que ele encontrou no meio da seca, no meio da morte, no meio da destruição, no meio da perseguição, a forma que ele encontrou para continuar servindo a Deus foi de manter sãos e salvos aqueles que serviam ao Senhor, aqueles que ele considerava como seus irmãos, homens que temiam o nome do Senhor. Servir ao nosso Deus, irmãos, é o melhor dos presentes que nós podemos receber. Estar à disposição do nosso Deus sempre vale a pena, porque Ele nunca nos deixará sozinhos. Ele nunca nos abandonará à nossa própria sorte. Ele sempre cuidará da nossa vida. Ele sempre cuidará da nossa integridade física, mental e espiritual. O Senhor zela por nós. O Senhor cuida dos seus filhos e não os deixará desamparados. Glórias ao nome do nosso Deus. Que o Espírito Santo continue nos alertando, irmãos. Que o Espírito Santo nos mantenha alerta para essa verdade da sua presença e do seu cuidado. Que o nome do Senhor seja glorificado na vida de cada um dos irmãos. Tenhamos todos um excelente dia. Fiquem em paz.